Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Papa Francisco, o último Papa, dinheiro, maçons e ocultismo no declínio da Igreja Católica. O autor, Léo Leon Zagami, se apresenta como uma pessoa de dentro de Roma com acesso sem precedentes a informações. Ele buscou coletar dados de diversas fontes para trazer transparência e a verdade sobre a Igreja Católica, mesmo reconhecendo que não pode verificar cada referência e que o leitor deve ter responsabilidade ao estudar esses assuntos. O livro aborda temas complexos e controversos relacionados ao Vaticano e à Igreja Católica contemporânea, especialmente focando no papado de Francisco. Um dos principais pontos discutidos é a figura do Papa Francisco, cujo nome de batismo é Jorge Bergoglio. O autor questiona a escolha do nome Francisco e sua relação com São Francisco de Assis, sugerindo que pode haver níveis mais profundos de interpretação, talvez uma para iniciados e outra para o público em geral, possivelmente um ato de propaganda de um jesuíta. Verbitsky, um jornalista argentino citado no livro, chega a descrever Bergoglio como um grande ator. Uma parte significativa dos excertos detalha o passado de Bergoglio durante a ditadura argentina. O livro, citando o trabalho do jornalista Horácio Verbitsky, apresenta acusações sérias contra Bergoglio, alegando que ele teria desempenhado um papel controverso no desaparecimento de dois padres jesuítas, Orlando Iorio e Francisco Jalix. Documentos de arquivo do Ministério das Relações Exteriores argentino são mencionados, que supostamente mostram Bergoglio pedindo para não renovar o passaporte de Jalix, classificando-o como subversivo, e uma nota interna jesuíta que parece indicar que Bergoglio não limpou completamente a ordem por dentro. Apesar das negativas de Bergoglio e da tentativa do Vaticano de apresentar uma narrativa de reconciliação com Jalix, o autor e as fontes citadas parecem duvidar dessa versão oficial. O livro de Verbitsky sobre o papel da Igreja na ditadura argentina e os documentos encontrados são apresentados como evidências irrefutáveis da duplicidade que Iorio e Jalix o acusam. Além do passado de Bergoglio, o livro mergulha fundo nos escândalos e na corrupção dentro do Vaticano. O escândalo Vatiliax é um tema central, com menção a um dossiê chamado Relationem, supostamente entregue a Bento XVI, que detalharia segredos e atos vergonhosos que poucos tiveram a coragem de denunciar. Esse dossiê, de 300 páginas, conteria evidências perturbadoras sobre escândalos nos últimos anos, incluindo influências impróprias ligadas à não observância do sexto e sétimo mandamentos: não cometerás adultério. Não roubarás. A credibilidade da Igreja estaria abalada pela evidência de que seus próprios membros violam esses mandamentos. O livro destaca a existência de um lobby gay e predadores infantis dentro do Vaticano que, junto com banqueiros inescrupulosos, usaria o Banco do Vaticano para lavar dinheiro sujo, destruindo a credibilidade da Igreja. Francesco Zanardi, que luta contra a violência sexual do clero, é citado, mencionando um informante de alto nível que relatou festas, encontros em saunas gays frequentadas por dezenas de padres, e o recrutamento de crianças pela internet para satisfazer prelados de alto escalão. O caso de Monsenhor Rica é apresentado como um exemplo, com seu passado escandaloso envolvendo a descoberta de uma quantidade enorme de preservativos e material pornográfico em sua bagagem diplomática no Uruguai. Apesar disso, ele foi nomeado prelado do Banco do Vaticano, o que causou amargura em pessoas que conheciam seu passado e viam isso como um prejuízo para a suposta purificação da Igreja por Francisco. O livro também aborda a questão do abuso infantil e castração em instituições católicas na Holanda, citando investigações jornalísticas sobre o caso de Enke Tuys, que foi internado em um hospital psiquiátrico católico e castrado cirurgicamente após denunciar abuso clerical. O relatório oficial sobre o abuso na Holanda é criticado por supostamente omitir a intervenção de uma figura política importante que tentou obter perdão real para os abusadores. Ratzinger, Bento XVI, em sua posição anterior como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, é acusado de ter agido conspiratoriamente para cobertar sacerdotes predadores. Outro tema crucial é a relação do Vaticano com o Islã e a influência da maçonaria. O livro sugere uma conivência improvável do mundo católico com o Islã. Há uma alegação chocante de que até 40 cardeais do Vaticano teriam se convertido secretamente ao Islã e estariam recitando o Alcorão, segundo uma fonte ligada ao movimento Gulen. O jesuíta padre Thomas Michel é apontado como uma figura influente no diálogo interreligioso promovido por João Paulo II, com uma postura radical pró-islâmica. A organização de Fethullah Gulen é descrita como uma estrutura importante da nova ordem mundial, usada pela CIA. O autor vê isso como parte de um plano para combinar todas as religiões em um templo comum liderado pelo Vaticano, possivelmente ligado a um plano jesuíta maçônico sionista Nova Ordem Mundial.
A maçonaria dentro do Vaticano é discutida, mencionando o livro Vatican Freemason e a histórica relação próxima entre jesuítas e a maçonaria de origem jacobita ou católica. Monsenhor Camaldo é explicitamente identificado como pertencente à maçonaria vaticana e com links para a logia Monte Carlo. Finalmente, o livro explora as profecias e a ideia dos tempos do fim. A renúncia de Bento XVI é conectada à visão do terceiro segredo de Fátima. A profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, que terminaria com Petrus Romanos e a destruição de Roma, é mencionada como coincidindo com a visão de Fátima. Há uma discussão sobre a tradição romana de um Papa negro antes do fim da Igreja e uma possível referência de Nostradamus a isso. O autor também aborda a ideia da nova ordem mundial e seu suposto uso de terrorismo psicológico e expectativas proféticas. Os microchips são apresentados como uma possível forma de controle, marca da besta, ligada a profecias bíblicas. O objetivo desses arquitetos da nova ordem mundial seria facilitar a chegada do seu Messias, que o autor sugere ser o Anticristo. Em resumo, o livro de Zagami pinta um quadro sombrio do Vaticano sob o Papa Francisco, alegando que, por trás de uma fachada de transparência e humildade, há profundos problemas de corrupção, escândalos sexuais acobertados, influências ocultas, maçonaria e uma agenda secreta de aproximação com o Islã. Tudo isso potencialmente alinhado com profecias apocalípticas e planos para uma nova ordem mundial e uma religião global única. O autor expressa dúvidas sobre a capacidade do Papa Francisco de realmente purificar a Igreja. Essa leitura é uma jornada interessante pelos bastidores e temas complexos sobre o Vaticano. Boa leitura!